Hoje nós vamos abordar um tema que já é bastante conhecido, porém sempre renovado. Nós vamos abordar um tema sobre a cura pela imposição das mãos. E aqui está o livro que é considerado há muitos anos o manual mais científico e mais humano em relação a essa capacidade que o ser humano possui de auxiliar as pessoas e a si mesmo fazendo imposição das mãos. Então, a cura pela imposição das mãos, este livro, que foi editado em 88 pela primeira vez, somando os conhecimentos do Frei Ugolino e a minha contribuição nesse campo, já passou por várias tiragens ou várias edições. Então, queria hoje referir-me a este livro porque nós estamos, de fato, iniciando um novo momento na história do IPAP e Sistema Grisa, e com isso vamos renovar algumas coisas, introduzir alguns assuntos, algumas temáticas, e vamos introduzir novas. Então, hoje, falando sobre a cura pela imposição das mãos, eu digo nada melhor do que o livro que foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre imposição das mãos de forma bem metódica, vamos dizer assim, foi quando o Frei Ugolino me visitou num curso que eu estava ministrando em Santo Amaro da Imperatriz. Ele chegou lá na nossa sala, onde eu estava, preparando para ministrar a palestra, e ele chegou com uma caixinha de sapato e colocou sobre a mesa, e daqui a pouco ele abre a caixa e começa a exibir aquilo que vai denominar de carnes mumificadas. Eu, na ocasião, alguém havia me falado que ele faria isso, mas eu nunca tinha tido essa ilustração ao vivo. Então, quando ele começou a exibir as suas múmias, eu disse, poxa vida, mas esse é algo muito interessante. Então, a partir desse momento, eu comecei a me aprofundar mais nesses conhecimentos, e daí, depois de ver o que o Frei Ugolino fazia, ajudando as pessoas, para as pessoas se libertarem de problemas emocionais, se libertarem de dificuldades físicas, problemas de saúde física, etc., eu percebi que a contribuição que ele estava dando às pessoas para qualificarem a sua vida era muito significativa. Então, tendo percebido as diferentes contribuições que o Frei Ugolino estava dando às pessoas durante bastante tempo já. Ele já tinha estado, tinha sido porteiro no mosteiro de Blumenau, onde ele havia começado a fazer imposição das mãos, onde ele havia começado até a dar palestra para as pessoas que iam lá. Depois ele reuniu tanta multidão lá que os padres acharam melhor ele ir embora. E daí ele foi deslocado para São Paulo, e de lá de São Paulo ele foi deslocado para a Alemanha, sempre para evitar que as multidões se amontoassem em volta do Frei Ugolino. Mas nesse período todo, então eu fui somando informações, e aí um dia sugeri ao Frei Ugolino, Frei Ugolino, por que o senhor não escreve um livro, vamos escrever um livro sobre esses assuntos, dando tanto as partes das explicações, dos ensinamentos, inclusive relacionados a Jesus de Nazaré, que também fazia a imposição das mãos. E o Frei Ugolino aí disse, não, mas lá em Curitiba, o Arvo Miller e o Monsenhor Vicente Vítola disseram que vão escrever um livro para mim. Disse, bom, então, eu esperei um ano. Num ano, não ouvi notícia nenhuma do tal do livro prometido.
Aí eu conversei com o Frei Ugolino e nós iniciamos a elaboração do livro A Cura pela Imposição das Mãos, que agora já foram feitas muitas tiragens e muitas edições. Durante o primeiro ano, nós já tivemos que fazer 3 tiragens. A primeira nós fizemos de 5.000, a segunda nós fizemos mais 5.000 e a terceira acho que foi 3.000 exemplares. Com isso, mostra quanto que as pessoas que visitavam o conventinho de Santo Amaro, na Imperatriz, lá onde o Frei Ugolino atuava, quanto as pessoas se interessavam por esse assunto e quantas pessoas faziam pedidos de longe. E, inclusive, havia já algumas livrarias e distribuidoras que distribuíam o livro. Então, com esse dinheiro, vamos ser claro e direto, que o Frei Ugolino foi ganhando, eu também ganhava a minha parte, mas eu digo, eu sempre reservei a parte maior das vendas para o Frei Ugolino, porque ele vendia mais. Então, num ano e meio, nós já percebemos que entrava bastante dinheiro. E aí, durante os primeiros anos, nós continuamos vendendo o livro A Cura e iniciamos a venda do livro, de outros livros, como Liberte-se Poder Extra, da minha autoria também, e outros livros que as pessoas levavam para dar continuidade ou aprofundar os conhecimentos nessa área. Porque o que nós fomos perceber? Que realmente a atitude de impor as mãos sobre uma pessoa que está com uma certa dor, ou que a pessoa está com algum sintoma de saúde e assim por diante, realmente funcionava. Aí eu fui estudar mais e fui perceber que, na verdade, a imposição das mãos é um gesto milenar, já conhecido em muitos povos, e também utilizado em muitas igrejas ou religiões, como uma forma de transmitir algo importante. Na Igreja Católica, por exemplo, você faz a imposição das mãos para ordenar um padre e assim por diante. Então temos várias formas de utilizar as mãos como um gesto em busca de beneficiar alguém, ou até através desse alguém beneficiar uma comunidade. Então nós percebemos que realmente havia algo mais. Se bem que se falava que o que saía das mãos era a bioenergia que ingressava no corpo do outro e fazia o processo terapêutico. Mas eu percebi que na verdade havia uma relação com a questão emocional também. E isso eu pude constatar alguns fatos em relação à vida do Frei Ugolino. Só para dar um exemplo, eu lembro que quando o Frei Ugolino atendia uma pessoa que vinha de longe, vinha de fora, e a pessoa se propunha a ajudar o Frei Ugolino lá no seu conventinho, ajudar nas obras da comunidade, como ele dizia, nas obras lá do seu espaço, a pessoa geralmente que contribuía de livre vontade, espontaneamente, a pessoa recebia um resultado mais rápido e mais significativo. Mas um dia me chamou a atenção um caso de um senhor que chegou lá e o Frei Ugolino ofereceu um cartão. Na época nós já tínhamos o cartão que tem uma prece atrás, que é do altar do conventinho, da capela do conventinho. E o Frei Ugolino ofereceu para ele, o cara comprou um cartão só, que era R$1 naquele tempo, e foi embora. Mas ele veio pedir ajuda para um filho dele que estava precisando muito, porque estava doente, isso e aquilo. E aí, depois que a pessoa foi embora, conversando com o Frei Ugolino, ele disse: Grisa, o professor Grisa, ele me chamava assim, professor Pedro,
sabe quem é esse homem? Esse homem, ele tem uma frota de ônibus. Ele é um grande empresário. Mas você vê como tem gente que é pão dura e ingrata. Ele só comprou um cartão e veio pedir para eu ajudar o filho dele numa situação grave. Aí eu pude observar que realmente o Frei Ugolino, naquele momento, ficou um tanto decepcionado, vamos falar a palavra certa, pela falta de solidariedade, pela falta de colaboração, pela falta realmente de ser solidário, contribuir com aquilo que o Frei Ugolino se propunha a ajudar as pessoas. E até para difundir o cartão, levar, distribuir entre as pessoas que faziam parte do contexto desse senhor. Bem, passado um tempo, eu soube que o pedido daquele senhor não foi atendido. Eu prometi para mim mesmo que enquanto o Frei Ugolino estivesse vivo, eu não abordaria essa temática, porque percebi que realmente o resultado era melhor quando a pessoa realmente sintonizava com o Frei Ugolino, também nos objetivos do Frei Ugolino, porque o Frei Ugolino sempre me disse que a cura pela imposição das mãos, para mim, para ele, mais importante do que receber dinheiro, era que o livro chegasse à mão de muita gente. Inclusive, ainda hoje eu tenho uma proposta de passar adiante esse livro de uma forma mais aberta, cobrando pouco. Ainda estou estudando, já estamos analisando aí, inclusive pelo e-book, para ver se a gente consegue, de repente, fazer uma edição que vai ser baixada simplesmente. A pessoa baixa gratuitamente, mas também tem outro contexto, que, como eu sempre falo, e já falo isso há muitos anos, desde 1980, quando eu comecei a ministrar o curso Parapsicologia e Prosperidade, a frase que eu sempre anunciava no início do curso: lembre sempre que dar de graça é uma desgraça. Depois acrescentei: quanto mais ajuda, mais pontapé na bunda ganha. Falando uma linguagem mais popular. E aí nós fomos perceber que era preciso também valorizar a pessoa, para que ela se sentisse participante do processo, para que isso fizesse com que ela se envolvesse não só emocionalmente, mas também diante das questões da sua própria fé, segundo a religião de cada um, e também a questão da pessoa se sentir realmente participante do processo. Então, eu digo, nós nesses anos todos em que esse livro está sendo vendido, foi vendido muito na época que o Frei Ugolino estava vivo, digo, hoje a venda baixou um pouco, mas continuamos vendendo razoavelmente esse livro, digo. E então o que acontece? Que é na verdade uma forma e uma fórmula para a gente poder auxiliar a si mesmo no processo de autêntica autoterapia, fazendo imposição de mãos a si mesmo e cada um somando com esse gesto da imposição das mãos, somar a sua compreensão, a sua crença, a sua forma de convicção, ou a sua esperança, o seu desejo de de beneficiar a si mesmo e beneficiar os outros. Então, nesse sentido, é que eu me proponho hoje, propus hoje a falar sobre esse assunto, para que vocês não desmereçam, mesmo agora, quando o Frei Ugolino já tem dois movimentos. Um, que é como se dissesse, Frei Ugolino já morreu, agora não adianta mais nada, agora eu queria ir lá para receber uma bênção dele, mas não tenho como receber. Então,
Mas, por outro lado, também existe um processo já encaminhado, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu soube, não me informei com mais detalhes, da própria beatificação do Frei Ugolino. O que é a beatificação? É quando a pessoa, um milagre, segundo a Igreja Católica, tiver sido reconhecido como resultado da intervenção do Frei Ugolino, ele poderá receber o título de beato. E depois, que o processo, o passo seguinte, como o segundo milagre, é realmente a questão da canonização como santo dentro da Igreja Católica. Então, todo mundo já dizia, no tempo que eu frequentava bastante lá o conventinho, conversava muito com o Frei Ugolino, ouvia muitas pessoas dando seus depoimentos, fazendo suas manifestações orais. Então, muitas vezes as pessoas diziam: esse homem é um santo. Você vê como ele é. Então, havia uma admiração explícita e expressa em relação à pessoa do próprio Frei Ugolino e com relação às suas atitudes, à sua contribuição, à sua fé. Então, que hoje também existe o aspecto de que uma pessoa pode ser valorizada pela Igreja Católica no sentido de reconhecer sua santidade pelo que fez em vida, como aconteceu agora em relação a João Paulo II, o Papa João Paulo II, que ele também teve o seu processo de canonização e beatificação acelerado, por ele ter sido reconhecido como o Papa que deu uma grande contribuição para a Igreja, no sentido de inovar algumas coisas e dar mais qualidade de vida à Igreja, mediante a orientação dos seus fiéis. Então, quando eu escrevi esse livro, e depois escrevi mais um, que é O Poder da Fé e a Paranormalidade, sobre o Frei Ugolino, sobre a vida do Frei Ugolino e outros confrades dele, muitas pessoas me perguntavam: sim, mas isso não é assunto espírita? Isso aí não é uma coisa do espiritismo? Não é espírito que faz isso? Bem, então eu comecei a perceber que os paranormais que eu na época conhecia, o que eram mais famosos, que eram mais divulgados, inclusive a nível popular ou a nível científico, eram geralmente paranormais, que eram chamados médiuns espíritas. Então, eram muito mais dessa fonte de crescimento interior do ser humano, que podemos simplificadamente chamar de espiritismo, mas também, especialmente o espiritismo kardecista. Então, que isso podia ser somado. Eu disse: mas se a paranormalidade é um dom de Deus, ou melhor, é um talento que Deus nos colocou à disposição para a gente fazer o uso adequado, em benefício nosso e de outras pessoas, e de outras comunidades, eu digo, por que que Deus, por que não se difunde também os paranormais católicos? Que no catolicismo já se chamava, os paranormais já foram chamados sensitivos, já foram, ultimamente tem se chamado mais de paranormais. Então eu digo, nesse sentido eu quis apresentar a história desses paranormais que englobei nesse livro, O Poder da Fé e a Paranormalidade, para mostrar que essa capacidade humana, essa capacidade mental, essa capacidade que nós possuímos de poder ajudar outras pessoas, pode ser feita por várias técnicas, por vários instrumentos, e um deles mais conhecido são as mãos, que podem ser utilizadas para fazer esse gesto, fazer esses movimentos
que fazem com que a pessoa se concentre mais e a pessoa também, tanto aquele que busca ajudar o outro, quanto aquele que é ajudado, à medida que mais sintoniza ou mais valoriza esse gesto e essas atitudes e todo o contexto que acompanha, a pessoa poderá produzir mais resultados e melhores, mais qualificados.